O gatilho psicológico que faz pessoas dizerem sim sem perceber. E se eu te dissesse que existe um gatilho psicológico tão poderoso, tão silencioso e ao mesmo tempo tão automático que faz qualquer pessoa dizer sim sem sequer perceber? Pense por um segundo em todas as vezes que você concordou com algo, fechou um negócio, aceitou um convite ou tomou uma decisão que, depois de algum tempo, percebeu que talvez nem tivesse sido exatamente a sua escolha consciente. Esse gatilho está ativo o tempo todo, agindo nas conversas que você tem, nas negociações que enfrenta, nas propagandas que assiste e até nas pequenas interações do dia a dia. E o mais perturbador é que você provavelmente foi influenciado por ele ainda hoje, talvez até na última hora. Imagine a cena. Alguém chega até você, faz uma pergunta simples, apresenta um pedido aparentemente inofensivo e em poucos segundos você diz sim sem questionar. Na sua mente, parece natural, parece lógico, parece até que partiu de você a decisão. Mas a verdade é que existe um código psicológico escondido por trás dessa resposta. E quando você não o conhece, vive em um estado de vulnerabilidade constante. O mundo ao seu redor se torna um tabuleiro de xadrez e você, sem perceber, pode estar sendo usado como uma peça previsível, movida por forças invisíveis que controlam seu comportamento. Esse gatilho não é uma invenção da ficção, não é mágica e nem manipulação barata. Ele é fruto de anos de estudos em psicologia comportamental, neurociência e até mesmo economia comportamental. Ele foi documentado em pesquisas que mostram como nossa mente funciona de forma automática, diante de estímulos específicos. Pesquisadores como Robert Cialdini revelaram o poder da reciprocidade e do compromisso. Charles Duhigg mostrou como hábitos se formam a partir de gatilhos ambientais e emocionais. E Gustavo Ferreira trouxe isso para um campo prático e aplicado, capaz de ser usado em vendas, negociações e até em relacionamentos pessoais. A psicologia, a neuroplasticidade e os estudos sobre dopamina ajudam a entender por que reagimos tão rápido, quase sem pensar, quando somos expostos a esse tipo de influência. Agora, aqui está o ponto que poucos percebem. Quem domina esse mecanismo abre portas que parecem impossíveis de serem abertas. Imagine conseguir um sim em situações que antes eram cheias de resistência. Imagine persuadir de forma ética, criar conexões mais fortes, conquistar mais confiança e até transformar um não automático em uma oportunidade inesperada. O gatilho é uma chave que se encaixa em uma fechadura invisível no cérebro humano, e quem aprende a girá-la com precisão tem vantagem em qualquer área da vida. Negócios, liderança, relacionamentos, crescimento pessoal, tudo se torna mais acessível quando você entende o que está por trás desse processo. Mas do outro lado da moeda, quem ignora esse conhecimento permanece exposto, manipulado sem perceber, conduzido por escolhas que não são verdadeiramente suas. Essa é a grande armadilha. As pessoas vivem achando que tomam decisões racionais, quando, na verdade, grande parte delas é guiada por processos automáticos que acontecem em milissegundos, fora da sua consciência. Você acredita que disse sim porque quis, mas na realidade, seu cérebro apenas respondeu a um estímulo externo que acionou o gatilho certo. O que parece livre-arbítrio, muitas vezes não passa de um reflexo condicionado. É exatamente por isso que esse tema é tão urgente. Não entender como funciona esse mecanismo significa andar pelo mundo com os olhos vendados, vulnerável a qualquer pessoa que saiba acioná-lo. Empresas usam isso o tempo todo em campanhas de marketing, líderes utilizam em discursos, negociadores aplicam em reuniões e até pessoas próximas, sem perceber, ativam esse gatilho em conversas banais. A cada sim que você dá sem consciência, uma parte do seu poder pessoal escapa pelas mãos. Agora imagine o que pode acontecer quando você se torna consciente disso. Imagine o impacto de perceber o momento exato em que alguém tenta usar esse gatilho contra você. Imagine a clareza mental de decidir conscientemente se quer ou não ceder. E mais do que isso, imagine a vantagem de usar esse mesmo recurso a seu favor, mas de forma ética,
fortalecendo seus relacionamentos, influenciando de maneira positiva e conseguindo resultados que antes pareciam inalcançáveis. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma técnica, é uma lente completamente nova para enxergar o comportamento humano. É como se você tivesse acesso a um manual secreto da mente, capaz de revelar o que realmente acontece por trás de uma simples palavra. Sim, esse conhecimento pode ser o divisor de águas entre continuar reagindo ao mundo ou finalmente assumir o controle sobre suas escolhas. Esse é o tipo de conteúdo que separa os que vivem no automático daqueles que despertam para um nível superior de consciência. E se você pensa que esse é apenas mais um vídeo sobre persuasão, está enganado. O que vamos explorar juntos é algo muito mais profundo, porque não se trata apenas de convencer os outros, mas de resgatar a sua própria liberdade de decisão. E aqui vai o alerta. Quem não entende esse gatilho se torna refém dele. Mas quem aprende a dominar, transforma cada interação em uma oportunidade. A questão é, você vai continuar dizendo sim sem perceber? Ou vai aprender a decidir quando esse sim realmente faz sentido? Você já percebeu como certos autores mudam completamente a forma como enxergamos o comportamento humano? Quando Gustavo Ferreira escreveu Gatilhos Mentais, ele não estava apenas trazendo mais uma lista de técnicas de persuasão, ele estava traduzindo em linguagem prática algo que psicólogos, neurocientistas e estudiosos do comportamento já vinham investigando há décadas. Ele pegou conceitos que antes ficavam restritos a laboratórios de pesquisa e ambientes acadêmicos e mostrou como eles funcionam na vida real, em conversas comuns, em negociações e até mesmo em situações onde você nem imagina que esteja sendo conduzido. Para entender a dimensão do que estamos falando, basta olhar para a linha de pensamento de gigantes como Robert Cialdini, autor de Influence, considerado por muitos como a Bíblia da persuasão. Ele mostrou como princípios como reciprocidade, escassez e autoridade influenciam nossas decisões sem que percebamos. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, revelou como gatilhos aparentemente inofensivos moldam padrões automáticos que governam grande parte da nossa vida. Simon Sinek, com sua abordagem sobre liderança e propósito, mostrou que nossa motivação também pode ser ativada por estímulos que despertam conexão emocional. E se cruzarmos essas ideias com nomes como Napoleon Hill, Joseph Murphy e até David Goggins, percebemos uma verdade incontestável. A mente humana responde a gatilhos invisíveis que podem ser cultivados ou explorados. Gustavo Ferreira entra nesse cenário como alguém que não apenas descreve o fenômeno, mas aponta sua aplicação prática, quase como se estivesse entregando um mapa para que você entenda o território psicológico em que caminha todos os dias. Quando ele fala de gatilhos mentais, não está apenas teorizando. Está mostrando mecanismos que explicam por que você abre uma carteira em uma oferta irresistível. Por que concorda em ajudar alguém, mesmo quando não tem tempo? Por que segue um líder com mais convicção do que deveria? Esses gatilhos estão no cerne de tudo o que chamamos de influência. Agora pense em como isso impacta a sua própria vida. Você acredita que está no controle de suas decisões, mas a verdade é que inúmeras delas são resultado da ativação desses gatilhos. É desconfortável admitir, mas necessário. Você já foi levado a dizer sim em uma compra que não precisava? Já concordou em assumir uma responsabilidade que não queria? Já se pegou entrando em uma dinâmica de grupo apenas porque não queria ser o único a se opor? Esses são exemplos do poder invisível desses mecanismos. Mas aqui está o ponto crucial. Quando você conhece essa dinâmica, você começa a jogar em outro nível. E é isso que diferencia quem continua sendo manipulado de quem aprende a usar esse conhecimento como uma ferramenta de crescimento. Essa é a ponte que Gustavo Ferreira constrói. Ele pega conceitos profundos da psicologia e traduz em estratégias que você pode aplicar para se tornar mais persuasivo, mais consciente e, acima de tudo, mais dono de si mesmo. O que muitos não percebem é que essa compreensão vai além de técnicas de venda ou marketing.
Estamos falando de uma lente para enxergar o comportamento humano em sua essência. Imagine estar em uma negociação e perceber exatamente o momento em que o outro lado está tentando acionar esse gatilho contra você. Imagine estar em uma conversa importante e reconhecer em frações de segundo que aquela pergunta ou aquele pedido não é tão inocente quanto parece. Imagine ter clareza para identificar quando um sim está sendo induzido e quando ele nasce de uma decisão consciente. Esse tipo de percepção muda tudo. E aqui entra o peso da autoridade. Quando autores como Cialdini, Duhigg e Sinek se unem, cada um trazendo sua visão sobre como funcionamos, eles constroem um arcabouço sólido que sustenta o que Ferreira apresenta em gatilhos mentais. O que você está recebendo não é uma opinião pessoal, não é um palpite, é o resultado de estudos consistentes e comprovados. É ciência aplicada à vida cotidiana. E é justamente essa mistura de teoria e prática que faz desse conhecimento algo transformador. Ao longo da história, sempre existiram pessoas que dominaram o poder da influência. Líderes políticos, grandes oradores, empresários visionários, até mesmo líderes religiosos. Todos, de alguma forma, entenderam que a mente humana responde a estímulos específicos que geram concordância quase automática. A diferença é que agora você pode ter acesso a esse manual oculto que antes parecia restrito a poucos. Essa é a verdadeira revolução que está diante de você. Não mais ser manipulado inconscientemente, mas ter consciência para decidir se segue ou não esse caminho. O que vamos explorar daqui para frente é justamente esse território. O gatilho que faz as pessoas dizerem sim sem perceber não é apenas um truque. Ele é uma peça-chave no funcionamento da mente humana. E à medida que mergulharmos mais fundo, você vai perceber que esse gatilho não apenas influencia seus relacionamentos e decisões, mas pode ser a chave para abrir oportunidades que antes pareciam fechadas. Porque quando você compreende como funciona, passa a usar essa mesma energia a seu favor. Agora que você já tem a clareza de que não estamos falando de mágica, mas de ciência, de que não é um truque barato, mas um processo documentado e estudado, chegou a hora de revelar qual é esse gatilho em ação. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga cada interação que viveu até hoje. Chegou o momento de revelar qual é esse gatilho que faz pessoas dizerem sim sem perceber. O nome dele é reciprocidade. Sim, essa palavra aparentemente simples guarda um dos mecanismos psicológicos mais poderosos que existem. A lógica é direta. Quando alguém faz algo por você, o cérebro interpreta automaticamente que precisa retribuir. Essa é uma regra social tão enraizada que funciona em praticamente todas as culturas, independente de idade, crença ou contexto. A reciprocidade cria uma dívida invisível, e na tentativa de equilibrar essa balança, acabamos concordando, cedendo ou aceitando pedidos que talvez nem fizessem parte de nossa real intenção. Pense no seguinte exemplo. Você vai a uma loja de perfumes e antes mesmo de pedir, uma atendente coloca um pequeno frasco na sua mão e diz para experimentar. Você agradece, sorri, sente o aroma e, sem perceber, já existe um vínculo psicológico em andamento. Mesmo que não tenha gostado tanto do produto, uma sensação interna começa a pressionar. Afinal, a pessoa foi gentil, atenciosa, ofereceu algo de graça. Em poucos minutos, você está mais inclinado a comprar, não pelo produto em si, mas pela necessidade de equilibrar a troca. Esse é o gatilho da reciprocidade em ação. Agora leve esse raciocínio para outras áreas da vida. Quantas vezes alguém pediu sua ajuda logo depois de ter feito um pequeno favor? Quantas vezes você aceitou convites, propostas e até negócios porque antes recebeu algo que parecia um presente, mas que na verdade era uma isca psicológica? Essa é a beleza e o perigo da reciprocidade. Ela funciona tão rápido, tão automaticamente, que você não percebe quando o sim sai da sua boca. Do ponto de vista da neurociência, o que acontece é ainda mais fascinante. Quando recebemos algo inesperado,
O cérebro libera dopamina, gerando prazer e criando uma sensação de vínculo imediato. É como se o presente, a gentileza ou a concessão despertassem uma resposta química que grita dentro de nós. Você precisa devolver isso. Essa reação não é racional, é instintiva. Por isso, em negociações, vendas ou relacionamentos, quem entende esse gatilho consegue criar proximidade em tempo recorde. E é exatamente aqui que a vulnerabilidade aparece. Porque sem perceber, você pode estar tomando decisões que não nasceram da sua vontade, mas do reflexo desse impulso biológico. O que poucos entendem é que esse gatilho não age apenas em situações evidentes. Ele também se manifesta em momentos sutis, quase invisíveis. Imagine um colega de trabalho que sempre te cobre quando você se atrasa em uma reunião. Quando ele pedir ajuda em um projeto, a probabilidade de você dizer sim aumenta drasticamente. Agora pense em um amigo que sempre se mostra disponível para ouvir seus problemas. Quando esse amigo precisar de algo, por menor que seja, a tendência natural é retribuir, mesmo que isso comprometa seu tempo ou seus interesses. A reciprocidade cria um campo magnético de concordância. Aqui está a grande revelação. Esse gatilho é tão universal que até mesmo crianças, sem entender nada sobre psicologia, já respondem a ele. Se você der um doce a uma criança, ela tende a querer compartilhar algo em troca, ainda que seja um brinquedo velho. Isso prova que o impulso da reciprocidade está embutido na nossa programação biológica. Ele transcende culturas, gerações e contextos. Agora, o que torna tudo mais intrigante é que a reciprocidade nem sempre precisa ser tangível. Muitas vezes, basta um elogio sincero, um gesto de atenção, um pequeno reconhecimento. Quando você dá a alguém algo que ela valoriza, mesmo que seja intangível, você planta a semente que desperta esse gatilho. Daí nasce a inclinação para o sim. Isso explica por que líderes carismáticos, vendedores habilidosos e até pessoas manipuladoras conseguem tanto poder. Eles sabem acionar essa chave invisível repetidas vezes, mas não confunda reciprocidade com bondade genuína. Esse é um erro comum. O gatilho não exige que a ação inicial seja feita com pureza de intenção. O cérebro não distingue se a gentileza é estratégica ou espontânea. Ele apenas reage. É por isso que tantas pessoas caem em armadilhas criadas por esse mecanismo. Elas confundem uma ação calculada com generosidade verdadeira e, movidas pela necessidade de retribuir, dizem sim a coisas que talvez não fariam se analisassem friamente. Perceba agora o poder dessa informação. Quando você entende que esse é o gatilho central que conduz tantas decisões, passa a enxergar o mundo com outra lente. A cada vez que alguém oferece algo aparentemente inofensivo, você pode se perguntar: será que existe aqui uma intenção escondida? Será que esse pequeno gesto é apenas o primeiro movimento de um jogo psicológico maior? Essa consciência é o primeiro passo para recuperar sua autonomia. Mas atenção, não estamos falando apenas de se proteger. Existe também um lado extremamente positivo nesse processo. Saber como a reciprocidade funciona pode te transformar em alguém muito mais persuasivo, desde que usado com ética. Ao oferecer valor verdadeiro, você desperta no outro a vontade de retribuir, não porque foi manipulado, mas porque se sentiu realmente beneficiado. Nesse caso, o gatilho cria relacionamentos sólidos, confiança mútua e até parcerias de longo prazo. O que precisamos entender é que esse gatilho não vai desaparecer. Ele está enraizado demais na nossa natureza. O que muda é a forma como você lida com ele, como vítima inconsciente ou como protagonista consciente. E é justamente no próximo passo que vamos explorar algo ainda mais inquietante. Como esse mesmo gatilho, quando usado de forma distorcida, se transforma em uma armadilha quase impossível de escapar. A reciprocidade é fascinante quando nos aproxima das pessoas, cria vínculos de confiança e fortalece relacionamentos. Mas existe um lado sombrio, um território perigoso, onde esse mesmo gatilho se transforma em uma armadilha invisível. E o mais assustador é que essa armadilha não aparece de forma clara.
não é acompanhada de avisos nem de sinais de alerta. Ela se instala de maneira silenciosa, quase imperceptível, e antes que você perceba, já está preso em um ciclo de decisões que não nasceram da sua vontade, mas do condicionamento psicológico que alguém acionou em você. Imagine a cena. Um vendedor se aproxima oferecendo algo gratuito, uma amostra, um presente, ou até mesmo um sorriso carregado de atenção. Parece inocente, até agradável. Você sente que recebeu algo e, em segundos, uma pressão sutil começa a se instalar. Quando ele apresenta o produto, a oferta ou o pedido, sua mente já foi preparada para aceitar. Você não está comprando apenas o objeto, você está comprando a sensação de alívio que vem quando paga a dívida invisível que foi criada minutos antes. Esse é o jogo. Você pensa que está escolhendo, mas na verdade está reagindo. Agora, amplie esse exemplo para situações mais complexas. Pense em ambientes corporativos. Um chefe oferece pequenas concessões, pequenas permissões que parecem favores. Mais tarde, quando chega o pedido por horas extras, projetos impossíveis ou compromissos que extrapolam seus limites, você se vê quase incapaz de dizer não, porque na sua mente, mesmo sem querer, existe a sensação de que deve algo. Esse é o momento em que a reciprocidade deixa de ser uma força de conexão e se transforma em um instrumento de manipulação. O cérebro humano toma decisões em milissegundos, e essa é a chave para entender por que a armadilha é tão difícil de escapar. Pesquisas em neurociência mostram que a maior parte de nossas escolhas ocorre no nível inconsciente antes mesmo de chegarem à nossa consciência racional. Quando você recebe um favor, um presente ou uma atenção especial, a resposta automática já está em andamento. A racionalização vem depois, como uma justificativa que você cria para si mesmo. O perigo é que quando alguém sabe manipular essa dinâmica, você acredita estar no controle, mas na realidade está apenas narrando uma história para justificar a decisão que já foi induzida. Essa armadilha é ainda mais perigosa porque não exige um grande investimento de quem a utiliza. Pequenos gestos são suficientes para acionar o mecanismo. Um simples elogio, um desconto simbólico, uma oferta de ajuda em um momento estratégico. Cada detalhe funciona como uma alavanca que empurra você em direção ao sim. E por serem detalhes aparentemente inocentes, você raramente os questiona. É assim que a manipulação ganha força, pelo disfarce da normalidade. E aqui está uma reflexão profunda. Quantos sims você já disse que custaram caro demais? Quantas vezes aceitou convites que drenaram sua energia, assumiu responsabilidades que não eram suas, entrou em negócios que não deveria, apenas para se livrar da pressão silenciosa que a reciprocidade gerou? Esses são os efeitos da armadilha invisível. E o impacto vai além da decisão momentânea. Cada vez que você cede, reforça o condicionamento. Cada sim inconsciente fortalece a rede de manipulação em torno de você. A armadilha é tão poderosa porque mexe com algo fundamental: a nossa necessidade de ser aceito e de manter a coerência social. Nós, como seres humanos, não gostamos de parecer ingratos ou egoístas. O medo do julgamento e a busca por aprovação social reforçam ainda mais o gatilho. Assim, mesmo quando sabemos que não deveríamos concordar, mesmo quando sentimos no fundo que aquela decisão não é a melhor, ainda assim cedemos. Esse é o veneno silencioso da reciprocidade distorcida. Agora pense no impacto coletivo disso. Se em interações simples do cotidiano já somos tão vulneráveis, imagine em grande escala. Governos, empresas, líderes, todos podem usar essa mesma dinâmica para direcionar massas inteiras. Uma concessão aqui, um benefício ali, e de repente multidões inteiras estão presas em um ciclo de concordância que não nasceu de escolhas conscientes, mas de respostas automáticas. Esse é o poder da armadilha invisível quando utilizada em sua máxima intensidade. É nesse ponto que surge a importância do autoconhecimento. Quando você começa a enxergar os mecanismos por trás das interações, cria espaço entre o estímulo e a resposta. É como se, de repente, você conseguisse desacelerar o processo que antes era automático.
Essa pausa, por menor que seja, é a chave para escapar. Ela te dá a chance de perguntar: esse sim é realmente meu ou está sendo induzido por uma pressão invisível? Essa simples reflexão pode quebrar o ciclo, mas é claro que não basta apenas identificar a armadilha. Você precisa aprender a construir barreiras internas, fortalecer sua clareza mental e desenvolver foco suficiente para resistir a essas pressões. Só assim será possível transformar a reciprocidade de inimiga silenciosa em aliada estratégica. E esse é o próximo passo. Porque se até agora falamos do perigo, chegou a hora de revelar como usar esse gatilho, não como uma prisão, mas como uma ferramenta consciente que pode te colocar em vantagem. Se até agora exploramos como a reciprocidade pode aprisionar, aqui está o segredo que separa os manipulados daqueles que sabem usar esse gatilho para criar autoridade, conexão e confiança genuína: a reciprocidade consciente. O grande erro é acreditar que o gatilho da reciprocidade é, por natureza, negativo ou perigoso. A verdade é que ele é neutro. Como qualquer ferramenta psicológica poderosa, tudo depende de como é utilizada. E quando você passa a dominá-la com clareza e intenção, transforma o que antes era uma armadilha invisível em uma ponte sólida para criar impacto positivo e resultados extraordinários. Pense na sua vida profissional, nos negócios ou em qualquer interação social. O ser humano é movido por conexões e trocas. Quando você oferece algo de valor genuíno, conhecimento, atenção, apoio, uma solução real, sem exigir nada em troca imediato, ativa um dos mecanismos mais antigos e poderosos da mente: o desejo natural de retribuir. Só que dessa vez, o processo não nasce da manipulação, mas da construção autêntica de confiança. Autores como Robert Cialdini já mostraram em pesquisas que a reciprocidade é universal. Não importa a cultura, religião ou contexto social. Quando alguém recebe, sente-se inclinado a devolver. Mas existe uma linha clara entre manipular e servir. O manipulador oferece o mínimo possível para obter o máximo em retorno, usando a pressa e a pressão emocional como arma. Já o criador consciente oferece algo que de fato agrega, sabendo que o retorno virá, mas sem transformar essa troca em chantagem velada. E aqui entra o ponto estratégico. Usar a reciprocidade a seu favor é em grande medida uma questão de intenção. Se sua intenção é genuinamente contribuir, a relação criada será de longo prazo, gerando lealdade, credibilidade e respeito. Mas se sua intenção é apenas extrair, você pode até conseguir ganhos rápidos, mas no médio e longo prazo, seu nome será associado à manipulação e a confiança se quebrará. Algo quase impossível de recuperar. Agora, veja como isso se aplica de forma prática. Imagine que você é um líder ou empreendedor. Você decide oferecer gratuitamente conhecimento, orientação ou uma solução inicial para o problema de alguém. Essa pessoa, ao perceber o valor recebido, cria espontaneamente um vínculo de reciprocidade. Quando surgir uma oportunidade de negócio, ela naturalmente lembrará de você. Esse retorno não foi forçado, não foi manipulado, mas nasceu do uso consciente de um princípio psicológico humano. Outro exemplo, em relacionamentos pessoais, quando você escuta verdadeiramente alguém, oferecendo atenção plena sem julgar, você dá algo que é raro no mundo atual: presença. Essa entrega cria uma impressão tão forte que muitas vezes a pessoa se sente naturalmente inclinada a estar ao seu lado, apoiar suas ideias ou simplesmente retribuir com o mesmo nível de dedicação. O uso consciente da reciprocidade também fortalece a sua própria mentalidade. Quando você pratica dar de forma estratégica e genuína, começa a sair do modo de escassez, aquele medo constante de perder, e entra em um estado de abundância, onde entende que o valor circula. Isso não significa ser ingênuo ou doar sem critérios, mas sim entender que oferecer valor é o caminho mais poderoso para receber em dobro. E aqui está o ponto que transforma o jogo. Quando você domina esse gatilho, começa a perceber que não precisa lutar contra ele, mas sim direcioná-lo. Você deixa de ser a marionete da reciprocidade inconsciente
para se tornar o maestro que conduz o ritmo da troca. Você cria o contexto, oferece primeiro, estabelece os termos da relação. Assim, o poder muda de mãos. É por isso que grandes líderes, empreendedores e comunicadores utilizam a reciprocidade como pilar de influência. Eles oferecem valor, constroem confiança, e quando chega o momento do pedido, o sim vem de forma natural, sem resistência. O resultado é um ciclo virtuoso. Quanto mais você oferece, mais retorno recebe. E quanto mais retorno recebe, mais pode oferecer. Mas há um detalhe crucial que não pode ser ignorado. Para usar esse gatilho a seu favor, você precisa alinhar reciprocidade com clareza de propósito. Se você não sabe o que quer, pode acabar oferecendo muito sem obter o retorno que precisa. É aqui que entra a importância do foco estratégico, do filtro consciente, para decidir onde investir sua energia e onde estabelecer limites. No fundo, usar a reciprocidade a seu favor é um exercício de autodomínio. Você decide quando dar, o que dar e para quem dar. E, ao mesmo tempo, cria barreiras contra aqueles que tentam distorcer esse princípio para aprisionar você em dívidas invisíveis. É um equilíbrio sutil entre generosidade e estratégia, entre servir e proteger-se. E esse equilíbrio é o que nos leva ao próximo passo. Como se blindar da manipulação sem perder a capacidade de construir relações saudáveis e vantajosas. Porque não basta apenas usar o gatilho de forma consciente. É preciso também aprender a reconhecer quando ele está sendo usado contra você, para que nunca mais seja refém dessa força invisível. Esse é o momento em que tudo se conecta. Até aqui você descobriu que existe um gatilho psicológico invisível, capaz de fazer qualquer pessoa dizer sim sem sequer perceber. Entendeu como ele funciona? Quais são as armadilhas que podem aprisionar sua mente e, principalmente, como começar a usá-lo a seu favor. Mas agora vem a virada. A verdadeira transformação não está apenas em reconhecer o gatilho da reciprocidade, e sim em aprender a controlá-lo para que cada decisão de sua vida seja consciente, estratégica e alinhada com aquilo que realmente importa para você. Pense por um instante em quantas vezes você já disse sim automaticamente, seja por pressão, por educação ou porque simplesmente não queria decepcionar alguém. Imagine perceber em tempo real quando alguém tenta usar uma oferta, um gesto ou até mesmo uma frase aparentemente inocente para induzir você a dizer sim. Nesse instante, a posição muda. Você deixa de ser manipulado e passa a ser quem escolhe. O poder de decidir com clareza não é apenas libertador, é transformador. Porque quando o sim deixa de ser automático, ele se torna estratégico. E é nesse ponto que os grandes líderes e pensadores se destacam. Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, já dizia que a disciplina em dizer não é um dos segredos para construir riqueza e propósito. Simon Sinek nos mostra que dizer sim apenas ao que está conectado com o seu porquê é o que diferencia os que vivem ocupados dos que vivem realizados. James Clear, com sua visão sobre hábitos, deixa claro que cada escolha repetida é um voto em quem você está se tornando. Perceba como todos esses princípios se entrelaçam. Controlar o gatilho da reciprocidade é também controlar a narrativa da sua própria vida. O clímax dessa jornada está em compreender que não se trata apenas de resistir à manipulação, mas de escolher conscientemente quando dizer sim e quando dizer não. Cada decisão deixa de ser uma resposta automática e passa a ser uma declaração de identidade. Você não está apenas evitando ser manipulado, você está afirmando: eu sei quem sou, eu sei o que quero, e só digo sim quando isso está em harmonia com os meus objetivos. E essa é a grande promessa dessa revelação. O gatilho que antes o mantinha vulnerável pode se tornar a chave para um novo nível de consciência. Ao reconhecer os mecanismos da mente, você ganha a liberdade de escolher, a clareza de dizer não sem culpa e a sabedoria de usar o sim como um recurso valioso e poderoso. Pense no impacto disso em sua carreira. Quantas oportunidades você já aceitou,
apenas por impulso, sem avaliar se realmente estavam alinhadas ao seu propósito. Pense nos relacionamentos. Quantas vezes você disse sim para evitar conflitos e acabou se anulando no processo? E pense na sua vida financeira. Quantas vezes gastou em algo apenas porque alguém criou em você a sensação de dívida invisível? A transformação que começa agora é deixar de viver no piloto automático e passar a conduzir sua própria mente. Essa clareza gera um efeito dominó em todas as áreas. Você passa a ter mais energia, porque não desperdiça com compromissos que não fazem sentido. Passa a ter mais foco, porque seus sims se tornam ferramentas de construção e não de dispersão. E passa a ter mais poder, porque quem controla sua decisão controla seu destino. Esse é o momento em que você entende que o verdadeiro sim não é apenas uma resposta, mas uma afirmação de identidade. Cada vez que você escolhe conscientemente, você fortalece sua neuroplasticidade, reprograma padrões antigos e cria uma nova versão de si mesmo, mais consciente, mais forte e mais resiliente. A transformação acontece quando você percebe que o gatilho psicológico não é um inimigo a ser combatido, mas uma ferramenta a ser dominada. Quando você domina, o jogo muda. O mundo continua tentando manipular você, mas agora você tem clareza suficiente para decidir se entra no jogo ou se estabelece as próprias regras. E é nesse ponto que chegamos ao auge da mensagem. Quando você entende e aplica esse conhecimento, descobre que cada sim pode abrir portas gigantescas, mas apenas se for dado com consciência. Você não está mais reagindo, está escolhendo. E essa é a diferença entre viver uma vida moldada pelos outros e viver uma vida moldada por você. O clímax não é apenas uma revelação intelectual, é um chamado para a ação prática, porque de nada adianta saber sobre esse gatilho se você continuar permitindo que ele decida por você. A transformação começa quando você se compromete a observar cada escolha, cada troca, cada pedido. A partir de hoje, cada vez que alguém tentar despertar em você a sensação de dívida ou obrigação, você terá clareza para se perguntar: esse sim serve a quem eu quero ser ou apenas serve ao interesse de outra pessoa? Quando você passa a responder com essa consciência, descobre que a reciprocidade não é uma prisão, mas um trampolim. E esse trampolim pode levar você a resultados, conquistas e relacionamentos que antes pareciam inalcançáveis. E é aqui que criamos a ponte para o próximo passo. Como transformar essa consciência em ação diária, consolidando cada decisão em um estilo de vida que o coloca à frente da maioria das pessoas. Porque o verdadeiro poder não está apenas em entender o gatilho, mas em aplicá-lo todos os dias de forma estratégica, consciente e alinhada com quem você escolhe ser. Se você chegou até aqui, já percebeu que este não foi apenas mais um vídeo no meio de tantos que existem na internet. Este foi um convite para abrir os olhos para um dos gatilhos mais poderosos da psicologia humana. O gatilho que pode fazer você dizer sim sem perceber. Mas a questão agora não é mais se você entendeu, e sim o que vai fazer com esse conhecimento. Porque, assim como qualquer ferramenta, ele só tem poder quando é colocado em prática. É aqui que entra o momento mais importante dessa jornada: transformar entendimento em ação. Não basta assistir, refletir e seguir adiante como se nada tivesse mudado. A verdade é que a grande maioria das pessoas faz exatamente isso. Elas consomem conteúdos, se sentem inspiradas por alguns minutos, mas logo voltam à rotina automática e deixam que o mundo continue decidindo por elas. É justamente por isso que tão poucos conseguem mudar de verdade. O conhecimento só se torna poder quando você se compromete a aplicá-lo. E é por isso que este canal, abreviando Consciência, existe. Aqui não se trata apenas de ouvir ideias poderosas, mas de transformar essas ideias em atitudes que mudam a sua vida. A cada vídeo, você não apenas aprende algo novo, você cria um novo espaço de consciência que pode alterar o rumo das suas escolhas, dos seus relacionamentos e até da sua visão de mundo. Mas para que essa transformação seja contínua, você precisa dar o próximo passo agora.
Se esse conteúdo abriu sua mente, imagine o que você vai descobrir nos próximos vídeos. Cada episódio é pensado para revelar mecanismos psicológicos ocultos, segredos da neurociência e princípios usados por líderes, escritores e pensadores que marcaram a história. E a diferença está em como esses conceitos são apresentados aqui, de forma clara, prática e direta, para que você aplique imediatamente no seu dia a dia. O próximo vídeo vai revelar algo que pode surpreender você. Existe outro gatilho, tão poderoso quanto a reciprocidade, capaz de fazer você confiar em estranhos mais do que deveria. E se você não entende como ele funciona, pode estar abrindo a porta para manipulações ainda mais perigosas. Esse é um conhecimento que não pode esperar, porque cada dia que você passa sem entender esses mecanismos é um dia em que está vulnerável às estratégias invisíveis de influência. É por isso que você precisa se inscrever agora no canal. Esses pequenos sims acumulados são como tijolos invisíveis construindo um muro entre você e seus objetivos. Cada vez que você aceita algo que não queria, abre mão de tempo, energia e clareza mental. Aos poucos, sua vida passa a ser conduzida por interesses alheios, e você mal percebe que deixou de ser protagonista. Agora imagine o oposto. Imagine ter plena consciência de quando esse gatilho está sendo ativado. Não apenas para não perder o próximo vídeo, mas para garantir que a cada semana você estará um passo à frente, adquirindo clareza mental, foco estratégico e autodomínio. Ative o sininho, porque o algoritmo não vai te lembrar do que é realmente importante. Quem tem que decidir isso é você agora. E eu quero ouvir a sua voz. Deixe seu comentário logo abaixo, respondendo a uma pergunta simples, mas reveladora. Qual foi o último sim que você deu sem perceber? Compartilhar isso vai gerar uma reflexão poderosa, não apenas em você, mas também em outras pessoas que lerem. Esse espaço de troca é o que transforma um conteúdo em comunidade, porque aqui você não está sozinho. Você faz parte de uma rede de mentes que estão despertando juntas. O maior risco que você pode correr depois desse vídeo é fechar essa página e voltar à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Esse é o erro que mantém milhões de pessoas presas nos mesmos padrões, repetindo as mesmas escolhas e reclamando dos mesmos resultados. Não seja mais uma dessas pessoas. Tome uma decisão agora. Inscreva-se, ative o sininho e mergulhe de vez nessa jornada de transformação. Lembre-se, quem domina os gatilhos psicológicos não vive à mercê do mundo, vive no controle da própria mente. E quando você controla a sua mente, você controla o rumo da sua vida. Essa é a escolha que você tem diante de si. Não é apenas sobre assistir a um vídeo, é sobre assumir o comando da sua consciência. Este é o chamado. A hora é agora. Porque conhecimento sem ação é apenas mais uma ideia perdida no tempo. Mas conhecimento aplicado é a chave para uma vida mais consciente, mais forte e mais livre. O próximo passo está a um clique de distância. Faça a escolha certa e não deixe para amanhã.